Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Brasoft Academy, mais uma live que a gente está iniciando aqui com bastante conteúdo. Convido vocês a conhecer nossos canais de redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. A gente posta bastante coisas ali e materiais também sobre lives, que a gente vai ter eventos, conteúdos novos, campanhas em si. Então, fique atualizado aí pelas nossas redes sociais. Quem vos fala é Danilo Vieira, sou gestor da equipe de Modern Work Security aqui na Brasoftware. Venho trazer essa live referente a produtividade e colaboração. Ela é a primeira sessão de 3 sessões que a gente vai ter do Microsoft Modern Work Academy, que a gente vai fazer um bom conteúdo hoje focado em produtividade e colaboração. Uma próxima agenda está marcada já para a próxima semana. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e nossos e-mails que estamos encaminhando para vocês. Se inscrevam, que vai estar uma live totalmente focada em segurança. E a nossa terceira e última live das 3 sessões, focada totalmente em compliance, tá? Trazendo recursos do que o Microsoft 365 tem a oferecer, tanto na parte de produtividade na live de hoje, segurança na segunda live e compliance na terceira, tá? Bom, passando no viés do que é o 365, o que tem dentro da suíte de produtividade e colaboração do Office 365 Microsoft. Falando um pouquinho de jornada, tá? Dentro da jornada da Microsoft, ela traz, dentro de um princípio de utilização, desde a gestão da identidade do usuário até o gerenciamento e governança dos seus dados. Então, ele traz ali uma linha de raciocínio que você consiga ter o trabalho e a produtividade do colaboração sendo gerenciado desde quando você cria a identidade desse usuário, a partir de quando ele utiliza o dispositivo que ele faz o acesso dos aplicativos, produtividade e colaboração, que hoje vai ser o foco da nossa live, e a governança de dados. E dentro desse princípio de jornada da Microsoft, ela traz todos os seus principais recursos de utilização em todos os pilares de conhecimento e de trajetória que a Microsoft coloca como a jornada específica de utilização dos seus recursos, a jornada de utilização do usuário, tá? De gerenciamento da atividade do trabalho do dia a dia do usuário, tá? Indo para o princípio de produtividade e colaboração dentro da Microsoft, a gente traz aqui uma plataforma unificada para todos os colaboradores, familiar e fácil de ser utilizada, porque desde quando a gente aprende a utilizar o computador, desde a época lá de 90, a gente já começa a utilizar recursos Microsoft de forma familiar, onde a gente consiga utilizar tanto no seu dia a dia, para faculdade, estudos, em si, até para dentro do trabalho. Então, a gente tem ferramentas totalmente familiar. E hoje, com a evolução da produtividade e colaboração, a gente tem ferramentas que traz o trabalho em grupo, onde você consiga trabalhar e ter todos os seus recursos sendo trabalhado em coautarquia, em conjunto com outros usuários. A Microsoft em si é líder nesse mercado de produtividade e colaboração, trazendo muita inovação e tecnologia, principalmente na época de hoje, onde a gente fala muito em questão de inteligência artificial. Vou tratar também um pouquinho da evolução dessas questões de inteligência artificial ao longo da nossa conversa aqui hoje, mas trazendo também no contexto de gerenciamento unificado. A Microsoft hoje, por exemplo, o Teams, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, traz uma ferramenta que unifica toda a produtividade e colaboração do usuário para uma única ferramenta, centralizando a ferramenta de tecnologia em apenas um contrato também. Então, quando você faz um contrato de 365 em si, você tem todas as suas ferramentas de produtividade e colaboração em um único centro de gerenciamento. Falando praticamente do que a gente vai encontrar dentro das plataformas de 365, dentro do que tem de produtividade. Exchange Online, que é a ferramenta totalmente voltada para o e-mail do usuário, onde ele pode ter um acesso
em qualquer tipo de dispositivo, tanto no celular quanto notebook, Linux, em qualquer sistema operacional, macOS, Android, Windows, que já é nativo, né? A Microsoft hoje ela oferece soluções tanto com caixa de e-mail de 50 gigas quanto 100 gigas, mas também tem outras caixas de e-mail, como os 2 gigas, que é as licenças quiosque, armazenamento de arquivo morto, que tem dentro do licenciamento no Exchange Online P2, por exemplo, traz a possibilidade de ser limitado, segurança que a Microsoft sempre coloca em primeiro padrão, entregar qualquer solução que o usuário for utilizar, seja instalado no desktop, seja sendo utilizado em qualquer dispositivo, ter o seu padrão de segurança. Então, desde do licenciamento mais simples do Exchange Online, que é a solução de e-mail em si da Microsoft, você já encontra uma solução de anti-phishing, anti-spam de alta qualidade para você utilizar o e-mail de forma tranquila, de forma segura dentro da sua companhia. Então, em qualquer licenciamento da Microsoft, você já vai ter essa possibilidade. Alta disponibilidade, hoje a Microsoft entrega um SLA financeira de 99,9%, então dificilmente você vai ficar sem o seu serviço de e-mail com oscilação ou algo similar, tá? Então aqui você tem um e-mail que você pode ter garantia de entrega e recebimento de todas as mensagens que você for fazer. Aqui você consegue ter uma garantia que você vai iniciar a jornada de trabalho na segunda-feira e não ter aquele susto de não ter o seu serviço de e-mail funcionando. A Microsoft ela garante para você que 99,9% do tempo ela vai estar funcionando o seu serviço de e-mail como prioridade. A Microsoft também no serviço do Exchange Online, visando possibilidades de segurança em seus licenciamentos mais completos, como o Exchange Online P2, que está ali dentro do licenciamento do Office 365 e3, Office 365 e5, Microsoft 365 e3 e 5, ele conta com soluções de disaster recovery. Você consegue colocar políticas de arquivamento do seu e-mail, fazendo um backupzinho ali dentro do seu arquivo morto, onde você garante que se alguma questão usuário ou alguma invasão teve no e-mail e foi apagado todos os e-mails que teve, você consiga, dentro do arquivo morto, restaurar todos os seus e-mails nativamente de forma segura para que o usuário consiga tracionar o seu dia a dia de trabalho de forma tranquila. Então, garante também que você tenha acesso a todos os e-mails do usuário de forma tranquilamente, de forma sucinta e fácil de ser administrado, tá? Todo suporte, auditoria via e-discovery, que você pode fazer uma descoberta eletrônica dentro do e-mail para fazer uma auditoria, achar algum e-mail importante que talvez por uma política de arquivo morto, ele foi para arquivo morto, o usuário não está encontrando, você consegue aplicar políticas de conformidade para descobrir novamente esse e-mail em algum lugar, ou para qual caixa de e-mail que ele foi direcionado, dentro de um ambiente tanto cloud, totalmente em nuvem ali, que você pode acessar via web, ou também dentro do aplicativo instalado do Outlook, instalado em área de trabalho ou no seu smartphone, tá? Então, ele traz um suporte para você, uma garantia de serviço de alta qualidade para você estarem utilizando. Um ponto importante é que o Exchange Online na Microsoft, ele é um licenciamento por usuário, tá? Então, cada usuário ele precisa ali da sua licença de forma individual de utilização para utilização na companhia. Porém, caixas compartilhadas, precisa aqui da minha caixa gerência@contoso.com, gerência administrativo@fabricam.com. Caixa compartilhada na Microsoft, no Exchange Online em si, ela não tem custo. Então, quando você cria aquela caixa de grupo, uma caixa de grupo de usuários, caixa de departamento em si, você não precisa adquirir um licenciamento para aquela caixa.
você consegue configurar e direcionar aquela caixa de forma tranquilamente, de forma segura, e todos os usuários que fazem parte dessa caixa compartilhada receberão os conteúdos necessários. Outro ponto de extrema importância, quando a gente fala de segurança no Exchange Online, políticas de DKIM, DMARC, você consegue aplicar em qualquer licenciamento da Microsoft. Então, você consegue garantir que o usuário ele tenha a segurança de um licenciamento totalmente poderoso, seguro, sem a necessidade de ter um licenciamento adicional para segurança, garantindo aí todos os pontos de acesso do Exchange Online de forma tranquila e segura para todos os usuários, tá? Então, aqui você já garante um grande poder de atuação para o usuário de forma tranquilamente. Veio uma pergunta aqui no Perguntas e Respostas. Quem tiver dúvida, pode colocar ali, que eu estou dando uma olhada também, de vez em quando. O Exchange Online Plano 2, ele está incluso no Office 365 E3, no E5, Microsoft 365 E3 e E5, tá? Mas também pode ser contratado como uma versão standalone, de forma isolada, tá? Contando com todos os recursos, tanto de segurança quanto a caixa de e-mail mais superior aí com 100 GB para cada caixa para cada usuário, tá? Seguindo aqui, solução do Android for Business, que é uma solução de armazenamento individual do usuário. Aqui ele traz dois licenciamentos apartados, tá? O Android for Business, ele tem o seu licenciamento com 1 TB de armazenamento por usuário, que é o Android for Business Plano 1. Ele está disponível no licenciamento desde o Business Basic, Business Standard, Business Premium. Ele é o Android for Business Plano 1, com 1 TB. O Office 365 E1 também acompanha o Office 365, o Android for Business de 1 TB. Eita, ó. Dentro do licenciamento do E3 para cima, Office 365 E3, ele já acompanha 5 teras de armazenamento por usuário, que é o plano 2 do Android for Business, tá? Então, aí você já tem uma capacidade de armazenamento superior para cada usuário. Lembrando que o OneDrive é o armazenamento individual do usuário. Não é um armazenamento compartilhado como o SharePoint, que é o próximo que eu já vou discutir aqui, mas é onde o usuário ele consiga salvar os seus arquivos, sincronizar os arquivos com o seu PC, com a sua máquina em si, tanto com Windows, com Mac, iOS, Android, Windows Phone. Então, você consegue criar uma sincronização da sua pasta do OneDrive com o seu computador. E um ponto legal, importante, que foi algumas atualizações que a Microsoft fez ao longo da jornada do OneDrive for Business, que é você conseguir utilizar o OneDrive estando sincronizado na máquina de forma offline também. Então, ele já não depende mais da sincronização, da necessidade de você ter a internet ali, mas você consegue acessar os seus aplicativos, os seus arquivos que estão no OneDrive diretamente pelo link que você encontra aqui nessa visualização que tem aqui nesse printzinho de tela. Deixa eu só pegar o laserzinho, apontei aqui. Direto no seu Windows Explorer aqui, ó, você consegue utilizar ele direto na sua máquina aqui, encontrar os arquivos. Está certo que qualquer alteração de arquivo que você faça, que esteja offline aqui no OneDrive, ele só vai subir para a nuvem, fazer a atualização para você utilizar de forma automática em outro dispositivo ou em outro lugar, na hora que você se conectar à nuvem, tá? Então, você pode utilizar ele de forma offline, abrir os seus arquivos, ter uma sincronização em si, só que a sincronização de qualquer alteração que você fizer, de arquivos, pastas em si, ela só é efetuada quando você estiver online, tá? Vinculado a alguma internet. Busca integrada, então você consegue buscar todos os arquivos com
como uma palavra-chave de uma forma simples e fácil de ser feita. A Microsoft ela coloca agora em quase todos os aplicativos da Microsoft, você vai encontrar uma barra de pesquisa rápida. Então, hoje, você tem no Excel, você tem no PowerPoint, uma barra de pesquisa para você buscar palavras-chave. Não é diferente também no Drive, que você busca por palavra-chave, por título de arquivo aqui, colocando uma busca facilitada. A visualização dos documentos do Office é totalmente fiel àquilo que você precisa em qualquer plataforma, tá? Então, ele vai trazer com fidelidade o que você está vendo no Drive, no desktop, para um dispositivo mobile, a mesma visualização. E tem também a possibilidade de você compartilhar um arquivo individual do usuário com outros usuários, possibilitando você colocar até políticas de tempo de arquivo, se aquele arquivo ele vai ser compartilhado por até X data, ou se 180 dias depois perde o compartilhamento, colocar senhas de compartilhamento, você consegue colocar também. E o OneDrive for Business, ele tem total suporte à rotulagem de documentos, com Microsoft Information Protection e proteção de vazamentos de dados com DLP. Tá? Então, você consegue aplicar políticas de rotulagem de dados diretamente no OneDrive e com licenciamento do Office 365 E5 ou Microsoft 365 E5, no licenciamento mais robusto do E5 em si, você consegue colocar uma rotulagem automatizada desses dados. Ele já vai rastrear os dados dentro do OneDrive, verificar se tem algum dado sensível e já aplicar uma rotulagem específica que você pode aplicar dentro das ferramentas. No Office 365 E3, por exemplo, você pode fazer essa rotulagem, mas de forma manual. Você entra no arquivo e você consegue colocar um rótulo ali de confidencialidade nessa ferramenta, tá? Então, ele é totalmente compatível e com suporte de rotulagens de informações e vazamentos de dados, tá? Dando continuidade, falando agora em relação do SharePoint, a dúvida que teve aqui em relação... E qual a relação entre as licenças do Office 365 F3, E1, E3 e E5 com o OneDrive Plano 1 e Plano 2, tá? Quando a gente fala de licenciamento, vou voltar até aqui a telinha do OneDrive para responder essa questão, tá? Quando a gente fala de licenciamento Frontline, a gente está falando de licenciamento quiosque, tá? O licenciamento quiosque, ele traz um armazenamento bem reduzido. O armazenamento do quiosque em si, ele é apenas 2 GB de dados que você consegue armazenar dentro do OneDrive, tá? O licenciamento do Office 365 E1, que é um licenciamento totalmente cloud, ele não dá a possibilidade de você instalar os aplicativos diretamente em área de trabalho, ele tem o OneDrive for Business Plano 1, porque ele é considerado como se fosse uma licença para usuários que não precisa de uma tecnologia tão avançada, de recursos tão avançados do Office, mas que usa ali com maior poder de recursos, tá? No licenciamento Enterprise. O licenciamento do E3 e o E5, ele já acompanha o licenciamento do OneDrive Plano 2, que aí é um armazenamento muito maior, que quando tem o licenciamento do Office instalado diretamente em área de trabalho, na mentalidade ali de recursos de forma global da Microsoft, entende-se que o usuário também precisa de um armazenamento maior. Então, ele traz ali 5 teras de armazenamento, tá? Então, o que muda muito do licenciamento do F3, que ele traz o licenciamento quiosque, com 2 GB, o E1 com 1 tera de armazenamento, o E3 e o E5 com 5 teras de armazenamento. Muda a questão, principalmente do armazenamento, tá? Indo agora para o SharePoint. O SharePoint, ele é um portal de colaboração em nuvem de forma completa, tá? Um portal que você consiga colocar uma intranet,
com gestão de conteúdo, de documentos, trabalhar simultâneo vários arquivos de forma unificada com vários usuários em si. De que forma isso? Você consegue hospedar um arquivo diretamente no SharePoint e trabalhar com coautarquia com a sua equipe de trabalho, por exemplo, um financeiro. Trabalhar uma planilha de Excel, você consiga colocar ela dentro do SharePoint e vários outros usuários consigam trabalhar simultaneamente com você, possibilitando que você, tanto no aplicativo instalado em área de trabalho, quanto no seu aplicativo cloud, em um navegador, você consiga ter a mesma experiência de trabalhar em conjunto com os usuários, aparecendo ali que campo que o usuário está alterando, em tempo real, tá? Que assim que o usuário faz uma alteração de uma célula, por exemplo, já aparece para todos os usuários o que ele está fazendo. Você tem a possibilidade de filtrar o conteúdo, deixar só a sua visualização mudada e o dos outros usuários não. Então, trabalhar de forma simultânea em tempo real, tá? Em um único arquivo com várias pessoas. Gestão de conhecimento, que você consegue colocar dentro do SharePoint materiais de conhecimento, pílulas gravadas, notificações, ações da empresa em si, como uma intranet, gestão de tarefas e projetos. Hoje, eu costumo dizer que o SharePoint ele vem evoluindo com o longo do tempo, que antigamente a gente encontrava o SharePoint só com uma intranet, né? Que você colocava só os dados ali, armazenava, era um site interno da empresa com comunicados. Mas hoje você já consegue fazer uma gestão de tarefas e projetos diretamente pelo SharePoint, sincronizando ele com ferramentas como Planner, Looping, To-Do, List, que ele vai trazer essas informações também para dentro do SharePoint, que você consiga colocar como se fosse um Planner. O Planner, a gente vai falar um pouquinho dele ali, mas ele é um sistema Kanban, que você coloca todos os seus projetos ali em colunas, bem estilo Kanban. Todo arquivo que você armazena ali, ele vai diretamente para o SharePoint. O SharePoint ele se tornou um banco de dados do 365. Tudo que você troca de informações de arquivos em si, ele vai estar dentro do SharePoint, vai estar armazenado no SharePoint. Então, quando vocês utilizam o Teams e compartilham um arquivo pelo Teams, ele está sendo salvo pelo SharePoint. Ele está usando o armazenamento do SharePoint para compartilhar esse arquivo em uma conversa do Teams, em uma equipe, em um grupo que você tenha ali dentro do Teams, tá? Bacana a gente falar quando a gente tem essa correlação de Teams com SharePoint, porque todo grupo e equipe que você cria dentro do SharePoint, você pode refletir também para dentro do Teams, facilitando o acesso das informações pela nossa plataforma de comunicação, tá? Então, aqui você tem praticamente um site de equipes e rede social que você pode montar da empresa de forma completa, com todos os dados e informações necessárias, trazendo uma visão ampla de informações, dados, contextos. Você pode colocar aniversariantes do mês, compartilhar arquivos, solicitar de forma compliance. Você colocar alguns arquivos ali de leitura de comunicados de compliance dentro do SharePoint, solicitar que o usuário valide que ele leu aquele arquivo, como se fosse uma assinatura eletrônica, que você precisa que o usuário leia um arquivo importante, que ele leia um dado que a empresa precise, que seja importante. Normalmente a gente tem muito isso em compliance, em recursos humanos, que tem arquivos que são necessários que todos leiam em si, que a empresa tenha o conhecimento que toda a equipe de trabalho leu esse arquivo. Você pode hospedar esse arquivo dentro do SharePoint e colocar uma política de leitura obrigatória, onde que o usuário ele tem que sinalizar num canto específico do arquivo que ele fez a leitura daquele arquivo. E em si fica registrado o dia e o horário e o acesso do usuário que fez a leitura daquele arquivo, possibilitando que os administradores consigam gerenciar se o usuário fez a leitura ou não daquele arquivo. Busca contextualizada inteligente, como mencionei antes. A Microsoft ela tem colocado bastante essa questão de busca em todas as plataformas
de colaboração e produtividade para você ter uma busca de arquivos, de informação de forma íntegra de qualquer ferramenta em si, tá? Também tem suporte à rotulagem de dados e proteção da informação. Então, a partir do SharePoint, você consegue aplicar políticas também para rotular um dado sensível, um arquivo sensível que esteja trafegando que esteja sendo armazenado pelo SharePoint. E o interessante é que no licenciamento do E3, do E5, que você consegue colocar algumas políticas de forma manual e o E5 de forma automatizada, vamos supor, colocando no licenciamento do E5, que é automatizado, o grupo do financeiro e o grupo da RH transitam dados sensíveis, RG, CPF, financeiro ali com dados bancários, seja interno ou externo. Com o E5 você tem a rotulagem automatizada dos dados e você consegue controlar ali se aquela equipe, ela colocar políticas de controle, se aquela equipe ela pode ou não trafegar aqueles dados com outros usuários, a não ser que seja dentro da equipe. Políticas de acesso que você não consiga compartilhar um modelo de arquivo sensível por e-mail ou pela conversa do Teams. Então, a rotulagem de dados dentro do SharePoint, ele trabalha muito no contexto de segurança de dados por equipe, por departamento, por fórmulas de trabalho específicas que você pode colocar aqui, porque o SharePoint, ele traz uma estrutura, falando de estruturação de SharePoint, né? Se você estrutura o seu AD por departamentos, por equipes, colocando todas as pessoas já dentro de um grupo específico, quando você for estruturar um SharePoint, criar um site de SharePoint em si, ele já vai trazer todo o seu permissionamento do que está no AD. Tá? Porém, você pode colocar ali quem que é o proprietário do grupo, quem que é o membro, membro em si, quando é um grupo privado, o membro não consegue compartilhar dado ou trazer informação de fora, trazer usuários que não fazem parte do grupo para dentro do grupo, somente proprietário, grupo público em si, que tem dentro do SharePoint também é aberto para todos os usuários, mas ele traz uma estruturação já pré-programática do que você tem dentro do seu Entra ID do Office 365, tá? Então, e dentro dessa estruturação de permissionamento, você consegue colocar essas políticas de Information Protection, de DLP, de acordo com a necessidade de cada companhia, tá? Tem o suporte de auditoria e discovery, da mesma forma do OneDrive for Business, então você consegue fazer uma auditoria, uma descoberta eletrônica dos arquivos que estão sendo acessados ali. É importante dizer que no licenciamento do Office 365 E3, Office 365 E5 e o Business Premium, eles possibilitam que você crie políticas de retenção de dados, onde você consegue reter os dados do Exchange Online, SharePoint e OneDrive, das 3 ferramentas que a gente falou até agora, por até 1 ano, tá? Então, pô, isso de forma segura, onde só o administrador do 365, o administrador do painel do SharePoint, ou o administrador do painel do OneDrive, ou do Exchange, consiga ter acesso, tá? Então, vamos supor, um usuário X, ele tinha sua equipe ali dentro do SharePoint, ele foi desligado pela companhia e por algum surto psicótico, alguma coisa que surgiu nele, ele foi lá excluir os dados. Ou simplesmente porque ele foi excluído do AD, que aí você perde os dados que ele estava acessando ali. Quando você tem uma política de retenção de dados, uma política de retention label, você tem a possibilidade de entrar dentro dos painéis da Microsoft e resgatar essas informações por até 1 ano, tá? Então, você tem a garantia de acesso ali, se a política foi aplicada, tá? Tem que sempre se atentar a isso. Se a política foi aplicada, você tem 1 ano de retenção desses dados. Em outros licenciamentos apartados, a Microsoft também oferece o licenciamento onde você consiga reter essas informações por até 10 anos, que aí são necessidades como bancos, empresas financeiras ou até empresas multinacionais que precisam armazenar dados por até
X determinado tempo, 5 anos, 7 anos, a Microsoft tem licenciamento específico para que você consiga reter essas informações por até 10 anos, tá? O SharePoint em si, especificadamente, voltando aqui à ferramenta, ele tem aqui o seu aplicativo web totalmente cloud, tá? Pode ser sincronizado diretamente para a utilização dentro do Teams. Então, no Teams você consegue acesso direto para o SharePoint, mas ele é uma ferramenta totalmente web, tá? E a sincronização local para a área de trabalho sem interrupção, ele é feito com o agente do OneDrive. Então, a partir do OneDrive, ele sincroniza os dados em si e leva para dentro do SharePoint, deixando atualizado o banco de dados do SharePoint, e qualquer alteração que você faça no arquivo que esteja sincronizado do OneDrive para o SharePoint, se você fizer alteração nele offline, como eu estava falando anteriormente com o OneDrive, na hora que você se conectar com a internet, ele vai automaticamente atualizar para o SharePoint, tá? Validando alguma dúvida que tenha tido, sem dúvida referente ao SharePoint. Passando, Planner. Planner, como eu estava mencionando, ele é um gerenciador de tarefas, de projetos em modelo Kanban. Então, você consegue montar dessa forma aqui, ó, caixinhas de projeto, onde você consegue colocar dentro de boards, cards e multitasks, num único projeto só, facilitando o gerenciamento do projeto. Interessante daqui que quando você cria um projeto, você coloca um arquivo, eu mencionei que ele é armazenado dentro do SharePoint, você pode colocar pessoas da equipe, pessoas da empresa, para trabalhar no mesmo projeto com você. Conforme você coloca multitasks em si, listas de tarefas, você pode colocar demais pessoas, demais participantes da empresa para trabalhar no mesmo projeto, atualizando e sincronizando em uma única linha de raciocínio o projeto em si. O Planner, ele trabalha com notificações inteligentes. Então, toda vez que você é atribuído para um novo card, um board em si, para um projeto, você recebe essa notificação por e-mail. Você pode colocar uma notificação inteligente para chegar no seu Teams em si, trabalhar o Planner de forma simplificada dentro do Teams. Então, tem várias possibilidades de utilização e notificações que você pode receber. Mas se você já está em um projeto em si, ele tem uma lista de tarefas para ser executada, uma lista de tasks, e foi alterada alguma task, foi incluída uma nova tarefa, foi incluído mais uma etapa dentro do projeto, todos os participantes do projeto recebem uma notificação informando que tem uma nova tarefa naquele projeto em si. O Planner, ele se integra em multiplataformas, tá? Então, você pode utilizar ele a partir do Outlook, a partir do SharePoint, trabalhar ele sincronizado com o Office 365 e trabalhar de forma offline, tá? Então, eu estou utilizando aqui no Outlook, instalado em área de trabalho. Ele é um aplicativo offline. Posso utilizar o Planner a partir dele? Pode, tranquilamente. Mas lembrando que, como ele é uma plataforma web, todas as alterações e arquivos que você for incluir nesse projeto, ele só vai subir para a nuvem a partir de quando você estiver totalmente online, tá? Ele traz uma visualização de aparência corporativa. Então, para quem gerencia uma equipe, para quem gerencia os projetos em si dentro do Planner, você tem uma visualização de gráfico de todas as tarefas que foram executadas, o que não foi executado, o que está em atraso, o que não está. O Planner você consegue colocar data de conclusão de projeto, tá? Então, sempre quando vai chegando próximo à data de conclusão, ele vai mencionando para você que o projeto está parado ali, está chegando próximo à conclusão e que falta tarefas a serem executadas. Então, ele traz uma visualização e notificações para que você não esqueça daquele projeto específico, porque teve uma data específica que foi colocada para ele ser finalizado. E traz backups automatizados. Então,
Como ele é uma plataforma multi-utilitária, que você pode utilizar ali dentro do SharePoint em si, você tem backups automatizados de utilização. E você pode utilizar ele em qualquer dispositivo, iOS, Android, Windows, Windows Phone. Então, você consegue utilizar ele a partir de qualquer sistema operacional. Aplicativo instalado, você tem dentro do iOS, do Android, do Windows Phone. Em aplicativo mobile, no desktop, você pode utilizar ele a partir do Teams, tá? Dúvidas do Planner? Tranquilo. Só validando. Como funciona a retenção? Aqui já está falando um pouquinho do OneDrive. Acabei passando, não vi sua pergunta. Como funciona a retenção quando temos licenças diferentes do F3, E1 e E3? Cada conta tem uma retenção diferente ou é uma retenção só para o tenant? Ótima pergunta, tá? Quando a gente coloca uma política de retenção no licenciamento que tem a possibilidade disso, a política de retenção ela vai refletir somente para o licenciamento em si, tá? Que tem essa feature. O F3 e o E1, ele não tem o Office 365 F3 e o Office 365 E1, eles não têm feature de retenção em litígio, tá? Então, eles não vão ser aplicadas políticas de retenção em litígio. Somente o E3. O E3 você tem a possibilidade de aplicar as políticas, mas só vai funcionar para dentro do E3. Para o E1 e para o F3, ele não vai funcionar as políticas de retenção. Porém, a gente pode fazer algumas validações internas e ver outras possibilidades de licenciamento para você efetuar a retenção e litígio nessas licenças, tá? Então, entre em contato conosco para a gente estudar essa possibilidade para você. A apresentação do senhor, a gente compartilha com vocês também essa apresentação, tá? Para vocês terem o conhecimento também desse assunto em si. E a reunião também será gravada, essa apresentação será gravada e compartilhada com vocês também, tá? Vive Engage. O Vive Engage, ele vem numa evolução muito bacana, tá? Vive Engage, para quem não conhece, ele nasceu lá com o que era o Yammer, uma rede social corporativa, totalmente fechadinha ali para utilização dentro da empresa, só que era bem simplificado, era algo ali só de postagens, curtidas, comentários em si. Quando a Microsoft, né, quando a Microsoft evoluiu a ferramenta em si, ela trouxe para o Vive Engage, para uma ferramenta mais modelar, mais fácil de utilizar, e eu costumo dizer que ele é muito similar ao que é o Facebook hoje. Uma rede social colaborativa, corporativa da empresa, onde você consegue colocar stories, fotos, comentar como foi seu dia em si, mas ali você tem uma interatividade muito maior, tá? Mas ainda segue sendo algo corporativo, algo que é restrito para empresa, para quem tem acesso dentro do tenant de vocês. Então, ela é uma ferramenta que ela traz para vocês um relatório analítico de quem está utilizando, quem viu a informação, quem não viu. É uma ferramenta onde você consegue controlar quem faz postagem, quem não faz. Então, você pode abrir um ViveGate, por exemplo, para que só o time de marketing faça postagens específicas, só o time do RH, do financeiro, para comunicação entre os usuários, colocar que os usuários e analisar em relatórios se o usuário viu, se ele curtiu, qual que é a tendência da informação dentro da empresa, e tornar ele diferente ali do SharePoint, que você cria uma intranet corporativa, aqui você cria uma intranet sociável, uma rede social interna da empresa, com interações simplificadas entre os funcionários, entre os departamentos, é de fácil comunicação, é algo que eu costumo dizer que é
uma ferramenta que a Microsoft trouxe hoje para conectar os departamentos da empresa. Que normalmente, quando é uma empresa grande em si, até em empresas pequenas a gente vê esse tipo de cenário, que os departamentos eles não se conversam, eles ficam praticamente isolados em suas ilhas e não tem aquela comunicação. Ninguém sabe o que cada um faz, o que cada um trata. Dentro do Living Gate, você pode criar comunidades de cada departamento e colocar especificadamente, pô, que o departamento tal trabalha, que o outro departamento trabalha. Então, você consegue colocar ali, ter uma interatividade entre os usuários, uma colaboração nativa para cada usuário, para cada departamento, de forma específica e tranquila também, facilitando o dia a dia de interação dos usuários, tá? É permitida apenas uma rede do ViveEngage por tenant, correto? Sim, ele é uma rede só, ele é um modelo de rede social único para a empresa em si, porém, você não precisa dividir o acesso em si, tá? Dentre os usuários. Você pode criar uma única rede social em si e criar as comunidades. Quando você cria as comunidades, você cria ali os conjuntos que você pode deixar especificadamente para quem faz parte, quem não faz parte. Então, deixar de forma tranquila também a utilização do ViveEngage nativa ali para todos os usuários ter acesso ou criar comunidade de acesso para cada tipo de departamento, tá? Se pode ou não colocar no ViveEngage, você não consegue colocar usuários externos. Ele continua sendo algo interno da empresa, tá? É uma rede social interna de comunicação da empresa. Você não consegue colocar usuários externos, tá? Respondendo aqui perguntas, detalhar um pouco mais sobre o eDiscovery. O eDiscovery ele é uma funcionalidade de descoberta eletrônica, Roberto, que você consegue, quando você tem uma política de retenção aplicada do licenciamento no ambiente, que vai afetar ali o Exchange Online, o OneDrive e o SharePoint, o eDiscovery é onde você vai, que faz parte, ele é um recurso do Purview, tá? É onde você consegue gerenciar a descoberta eletrônica, que é o portal de gerenciamento, o Microsoft Purview, ele é o portal de gerenciamento de compliance da Microsoft, tá? Aí eu estou dando um passinho atrás falando do eDiscovery, deixando que eu me engage, só para responder essa pergunta, tá? O eDiscovery quando você tem uma política de retenção e litígio de dados do Exchange, do SharePoint, do OneDrive, o eDiscovery ele é um painel de gerenciamento de descoberta eletrônica. Então, por ele, você consegue achar um dado específico, achar um usuário específico e o que ele transitou de dados. Então, ele é muito utilizado para gerenciamento e administração de ambiente, tá? Quando você tem essa política, você tem o eDiscovery habilitado, que aí você consegue fazer uma descoberta eletrônica buscando por arquivos, buscando por usuários, buscando por uma linha de tempo específica, um arquivo ou um usuário, buscando informações que são armazenadas pela política de retenção e litígio da Microsoft, tá? Então, toda vez que você abre uma política de retenção e litígio, você tem a possibilidade de fazer uma descoberta eletrônica, utilizando ali o eDiscovery e buscando essa informação dentro do 365, tá? Respondi sua pergunta? Bom, passando adiante aqui, qualquer coisa, Roberto, coloca aí de novo, a gente troca uma ideia, eu mostro em si o painel do eDiscovery, como funciona numa próxima oportunidade, ou o eDiscovery vai ser bem detalhado também na nossa terceira sessão, falando especificadamente de compliance de dados, tá? Então, a gente vai tratar bastante do eDiscovery na terceira sessão, que é somente para compliance de dados.
Voltando aqui, Microsoft Teams. Esse eu gosto bastante de falar, tá? Porque o Microsoft Teams, ele é o hub de solução da Microsoft. Hoje, tudo se conecta, tudo de ferramenta de colaboração e produtividade que eu venho falando até agora, ele se conecta dentro do Teams. Você pode trabalhar o SharePoint dentro do Teams, trabalhar Planner dentro do Teams, trabalhar OneNote dentro do Teams, ter o seu calendário dentro do Teams. Quando você cria uma equipe dentro do Teams, ele cria uma equipe de compartilhamento de dados dentro do SharePoint também. Então, hoje, o Teams, ele deixou de ser só aquela ferramenta de reunião e conversas que tinha quando era só o Skype. Lá, o Skype, antigamente, era só uma ferramenta de reunião e conversa. O Teams, hoje, ele é uma ferramenta, é um hub de comunicação, é um hub de produtividade, porque você consegue conectar toda a sua produtividade, toda a sua colaboração dentro do Teams. Pô, hoje você consegue abrir uma tabela dentro do Teams e colaborar o Excel dentro do Teams. Olha que bacana. E colaborar de forma de coautarquia, com vários usuários simultaneamente trabalhando no mesmo arquivo dentro do Teams. O Teams em si, você consegue trabalhar documentos diretamente, mensagens instantâneas, áudio e videoconferência, web meetings, com compartilhamento de documentos, aplicações, lives, como eu estou fazendo aqui agora, com perguntas e respostas. Pô, o melhor jeito de demonstrar o Teams é agora que a gente está fazendo essa live, porque é algo moderado, é algo que eu estou apresentando um conteúdo para vocês, respondendo perguntas do que vocês trazem aqui para mim. Então, o Microsoft Teams ele veio numa evolução muito grande. Pô, você consegue hoje, dentro do Teams, colocar um sistema de PABX para ter atendimento telefônico no Teams, ter o número do seu ramal de comunicação no Teams, atender, ter gravação de chamadas em si, tudo a partir do Teams. Então, o Teams ele se tornou um polo de centralização de informação da Microsoft para uma única ferramenta, uma única central de produtividade e colaboração. Hoje a Microsoft ela tem o seu Teams que já acompanha o licenciamento do Office 365, o Teams que para clientes que têm o licenciamento antigo, a Microsoft tem o Teams sendo comercializado de forma apartada do Office 365 para os licenciamentos novos, tá? Mas é uma ferramenta de produtividade e colaboração de ponta que você pode ter para utilizar totalmente cloud, via navegador, aplicativo instalado em área de trabalho, aplicativo mobile que você pode instalar direto no seu celular para utilização em qualquer lugar. Basta você ter internet, ele vai conectar e vai trazer as informações precisas ali para você em qualquer ponto do mundo, tá? E tem total integração com aplicativos Microsoft e aplicativos terceiros também. Se você trabalha, por exemplo, com CRM, Salesforce, você pode colocar e criar uma conectividade diretamente pelo Teams também. Se você trabalha com Adobe, você pode colocar uma conectividade para utilizar dentro do Teams, Dynamics, entre outras ferramentas. O Teams em si, você tem uma loja de aplicativos que você pode utilizar a partir de conectividades com ferramentas terceiras também, não Microsoft, tá? E todas as ferramentas Microsoft também. Além do Teams em si, a Microsoft, há alguns tempos atrás, ela lançou o Teams Premium. O Teams Premium, ele é um recurso que ela traz uma inteligência artificial por trás, ela traz segurança, ela traz conformidade adicional ao licenciamento do Teams. Ainda se faz necessário ter um Teams do 365, o Teams base em si, e o Teams Premium, ele é um adicional de recursos, onde ele traz recursos integrados de recapitulação inteligente de informações, e
a partir dele se expandiu-se, depois do Teams Premium, veio o Copilot com muito mais capacidade de inteligência artificial para o Teams, tá? Mas qual que é a diferença entre eles, tá? O Teams Premium, ele faz ali a sua recapitulação inteligente, então ele faz a integração automatizada, um padrão de utilização, marcadores de vídeo, palestrante ou capítulo, então você consegue saber quem falou, momento que falou, se foi uma fala de estresse ou não, recapitular a informação, escutar somente aquela pessoa falando. Então, aqui você consegue verificar quais pontos que foram falados por cada pessoa dentro do vídeo, dentro da reunião. Então, um ponto importante que você consegue moderar e saber se aquela pessoa ela estava falando num tom mais agressivo, se não estava, se você foi mencionado na reunião ou não, e tem um transcript direto, tá? E é disponível sempre após a reunião. Então, depois da reunião, você tem todos esses dados consolidados. O Copilot ele traz a inteligência artificial adicional, sob demanda, com base em prompts exclusivo e com interação conversacional durante a reunião. Então, tipo, durante uma apresentação, durante uma reunião em si, você pode fazer uma pergunta para o Copilot e solicitar todos os pontos que foram mencionados pela Serena, pela Daniele, pelo Bruno, por qualquer usuário que esteja participando ali da reunião em tempo real, durante a reunião. O Teams Premium ele vai te trazer esse resumo pós-reunião e o Copilot durante a reunião ele já consegue trazer esse resumo para você. E ponto interessante também, o Copilot ele consegue montar uma ata da reunião que você estava participando. Já o Teams Premium ele te traz as notações da conversa, ele não traz uma ata gerada com todas as informações em si, ele só traz as notas da conversa com o Copilot com a inteligência artificial, ele traz para você como se fosse uma ata da reunião em si, tá? Então, falando em questão de recursos, tá? O que cada um vai trazer? Dentro do Teams convencional, você tem uma supressão de ruído com inteligência artificial, isso já em qualquer licenciamento do Teams, tá? Otimização do vídeo, brilho, plano de fundo, sugestão de perguntas e respostas que a gente tem aqui na live hoje, legenda e transcrição de reunião ao vivo, sobreposição de vídeo para participante especial, no compartilhamento de tela no PPT, via live. Então, aqui eu poderia estar colocando minha carinha aqui também para me apresentar, mas eu me decidi para colocar somente para vídeo aqui, para deixar só o PPT, o conteúdo é mais interessante que a minha fuça. Então, eu deixo aqui mais para vocês essa questão, tá? Com o Teams Premium, você tem a tradução em tempo real das legendas com a transcrição da reunião, tá? A legenda que tem dentro do Teams Premium, ele já é uma legenda com inteligência artificial. Então, ele já vai tratar em questão de sotaque em si, de forma precisa com inteligência artificial, trazendo a legenda em tempo real muito mais precisa do que a do Teams convencional. Recapitulação inteligente pós-reunião, marcadores de vídeo, palestrante, capítulo. Já o Copilot, ele vai trazer qualquer pergunta que você faça numa reunião durante ou após a reunião, ele vai trazer ali a resposta. Então, perguntar como a equipe reagiu à proposta, ele vai trazer as informações para você. A linha do tempo do plano, se tem algum conflito ou não, ele já vai trazer para você, que ele tem uma inteligência artificial colaborativa. Então, perguntas e respostas. Você pergunta para o Copilot, ele vai trazer para você um resumo da reunião, trazer informações em si e outras capacidades que o Copilot consegue entregar para você. Link Chat Enterprise, que é aquele chatzinho que você tem dentro do Teams, dentro dos aplicativos do Office 365. Também ele traz o Copilot para trazer mais inteligência artificial para as ferramentas. Então, todas as licenças hoje da Microsoft incluem proteção de dados comerciais, tá?
Então, desde que você use Teams Premium, um Copilot 365, eles vão trazer toda a parte de segurança, privacidade, conformidade do que a Microsoft tem de melhor para vocês. Então, todos os dados que você transita no Copilot, no Teams Premium, ele vai estar totalmente seguro para utilização, tá? Tranquilo até aqui, passando. A Microsoft, quando você tem o licenciamento, desde o mais simples ali, do 365 Business Basic, que não tem o Office instalado, você tem direito a utilizar os Office Web. E aí é o que a gente veio falando desde o início, da parte de produtividade e colaboração, você conseguir colaborar em tempo real com várias outras pessoas, tanto no aplicativo instalado em área de trabalho, quanto nos seus aplicativos online, tá? Então, desde quando você tem qualquer licenciamento da Microsoft, seja um 365 F3, F1, Business Basic, E1, que não tem ali a instalação do Office em área de trabalho, você pode utilizar o Office Web, tá? Vai trazer ali os recursos instalados, não todos, porque tem a sua diferenciação em recursos, quando a gente fala no Word, no Excel, no PowerPoint, ele tem alguns recursos que você tem instalado e não tem web. Depois a gente pode até trazer e tratar um pouco mais a isso, caso a caso, mas você tem a possibilidade de abrir uma planilha dentro no navegador, num dispositivo mobile, acessar um PowerPoint em ambas plataformas também, de forma simplificada sob demanda, tá? Aí depende um pouco mais de como que é a utilização da empresa e qual que é a necessidade específica para cada usuário utilizar o licenciamento de acordo com sua necessidade. O 365 tem o 365 grupos. Os grupos do 365 é o recurso de desenvolvimento pensado para colaboração, onde você consegue colocar grupos de trabalho para utilizar em determinados aplicativos que já são utilizados para colaborar com os seus colegas, escrever documentos, planilhas, trabalhar em projetos, agendar reunião. Então, qualquer ferramenta hoje que você vá trabalhar dentro do 365, dentro do Entra ID, dentro do Teams, SharePoint, OneDrive, ele vai trazer a parte dos grupos para você criar grupos de trabalho em conjunto, tá? Isso se estende também para Power BI, para Dynamics, que são ferramentas mais robustas de BizApps da Microsoft também, tá? Então, todo o conjunto do 365, ele faz parte dos grupos que você pode criar para grupos de trabalho dinâmico dos usuários. Dentro do Microsoft 365, em qualquer licenciamento, você já começa a utilizar Power Automate. O Power Automate é uma solução de automatização de processo. Permite que você crie processo automatizado, fluxos de trabalho de várias etapas, com alguns cliques. Capture em si, adicionar leads no 365, enviar um e-mail, uma resposta automatizada. Então, você consegue criar fluxos de trabalho conectando todos os recursos do 365 em si. Então, desde o licenciamento mais básico que você tem, você pode criar um fluxo de trabalho no SharePoint, por exemplo, um fluxo de trabalho de aprovação de entrada num determinado grupo do SharePoint. Qualquer alteração que você faça em um arquivo do SharePoint, se for algo sigiloso, ele precisa de um fluxo de aprovação, um fluxo de notificação para algum departamento, você consegue criar esse fluxo. E além de forma segura e precisa, tá? Porque ele vai utilizar e ter todos os parâmetros do que você tem de segurança do 365. Então, se você precisa também ter um fluxo com outras ferramentas terceiras, o Power Automate hoje, na versão Premium, fora do 365, tem mais de 1.400 conectores diferentes com ferramentas terceiras, que você consegue criar fluxos automatizados, maximizando o trabalho no seu dia a dia.
tá? Então, ajudando também a automatizar o seu trabalho no dia a dia, aumentando a produtividade e colaboração. O Power Apps, da mesma forma que você cria um fluxo automatizado, que você queira criar um aplicativo rápido de utilização, às vezes que você... Formulário simples, que você monta ali, um aplicativo de formulário, você pode montar um aplicativo de formulário e, perdão, colocar um fluxo automatizado para um arrasta e solta dentro desse aplicativo, colocar um fluxo automatizado que ele vai automatizar com o Power Automate e mandá-la para o ponto final todas as informações necessárias. Você pode incluir inteligência artificial, hoje falando bastante de Copilot Studio, você pode criar um agente automatizado para fazer todas as tarefas em si. Então, abre-se um campo muito vasto entre Power Automate e Power Apps, mas dentro do 365, caso você queira já iniciar a utilização, vocês podem já iniciar e ter um viés de recurso maximizado que vocês podem utilizar. Dentro da Microsoft, quando a gente faz live, quando a gente faz reuniões, todas elas ficam gravadas e salvas dentro do stream do SharePoint, tá? O stream do SharePoint, ele é um portal de compartilhamento exclusivo para hospedagem de vídeo, comunicação executiva, gravação de aula, reunião, apresentação em si. Ele é um serviço do Azure Media Service, ele faz parte da estrutura do SharePoint também. Ele consome gráficos que acompanham números de modos de exibição, quem visitou em si aquela gravação ou não. É algo bem intuitivo para você gerir os vídeos que vocês fazem, que vocês hospedam dentro do 365, tá? E ele está disponível também dentro do licenciamento 365, desde que você tenha ali o Teams, ele faz parte ali, porque toda a gravação de reunião que você faz, tudo compartilhamento, ele vai para dentro do stream, para você gerenciar no stream, tá? Bom, pessoal, passei aqui um pouquinho. O conteúdo era esse que eu tinha para entregar sobre produtividade e colaboração. Não deu para abordar todos os temas, porque se eu for falar de todas as ferramentas de produtividade e colaboração, levaria muito mais tempo. Tem looping, listing, whiteboard da Microsoft, que ajudam na produtividade e colaboração, mas espero que tenha trazido bastante informação nova, que consiga aumentar a produtividade e colaboração de vocês. Caso precisem, caso tenham necessidade, entre em contato conosco com o cenário que vocês tenham e fico aqui totalmente à disposição para ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima.